Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e hoje nós vamos falar da ondulatória. Bom, o que é uma onda? Onda é qualquer perturbação que se propaga no meio. Propriedade fundamental da onda é transportar energia sem transportar matéria. Nós vamos classificar essas ondas em dois grupos, as ondas mecânicas, que são aquelas que exigem um meio material para se propagarem, e as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não exigem um meio material para a propagação. Observem aí, então, as definições de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Olha então, onda mecânica é aquela que exige um meio material para se propagar. Como exemplo aí nós temos o som, né? Portanto, o som não se propaga no vácuo. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não exigem meio material para a sua propagação. Portanto, a onda eletromagnética sim se propaga no vácuo. Um exemplo de onda eletromagnética, a luz. Nós vimos aí, então, as definições de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Observe o esquema de uma onda. Então, nós temos aí a representação de uma onda. Peguei uma onda senoidal, imagine, por exemplo, uma corda vibrando aí entre dois pontos que nós vamos chamar nessa representação gráfica de A e menos A. Então, ela está subindo e descendo, o seu movimento oscilatório é vertical. Percebam que este A, então, é o que nós vamos chamar de amplitude da onda. Então, você tem aí a amplitude positiva, que é a distância do eixo até a crista, e a amplitude negativa, que é a distância do eixo até o vale ou a depressão. Observaram também que crista e vale são os pontos de máximo e mínimo, né? O máximo é a crista, mínimo é o vale. Como nós podemos observar, essa onda ela tem aquele movimento cíclico, né? Sempre repetitivo. Então ela vai lá no máximo, volta no centro, vai no mínimo, volta no centro. Portanto, a onda ela é repetitiva, ela é cíclica. Portanto, ela é periódica. Observe então as definições de período e frequência. Olha aí, frequência é o número de oscilações que vai ocorrer com essa nossa onda num determinado intervalo de tempo. Se nós considerarmos que o tempo para se realizar uma oscilação completa é o período, nós podemos então dizer que para uma oscilação o tempo é de um período e, consequentemente, a frequência é o inverso do período. Percebam que essa frequência será dada em hertz. E o hertz nada mais é do que o inverso do segundo, onde segundo é a unidade de período. Agora, então, que nós já conhecemos a onda, nós podemos fazer o seu estudo matemático e definir aí, então, o que nós chamamos de equação fundamental da ondulatória. Equação esta que vem sendo cobrado ano a ano no vestibular. Isso aparece todos os anos nos vestibulares. Então, prestem bastante atenção nessa nossa equação fundamental. De olho no visual comigo. Então, nós temos aí a mesma onda representada. Olha lá, saindo do cruzamento dos eixos, ela vai até o ponto de máximo, volta no eixo horizontal, vai até o ponto de mínimo e retorna ao eixo horizontal. A partir daí, ela vai repetir todo o seu movimento anterior. Então, a partir daí, começa uma nova oscilação. A distância que essa onda vai percorrer para realizar uma oscilação, nós vamos chamar de comprimento de onda e vamos representar pela letra lambda. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que entre duas cristas nós temos um comprimento de onda. Ou, entre dois vales, nós também temos um comprimento de onda. E nessa representação do início aí, do cruzamento dos eixos, nós vamos observar que esse nosso primeiro comprimento de onda termina quando a onda realiza essa primeira oscilação. Olha lá, foi até a amplitude máxima, voltou no eixo, até a amplitude mínima. Quando ela voltou no eixo novamente, nós temos aí uma oscilação, portanto, um comprimento de onda. A velocidade de propagação dessa onda pode ser dada pela relação que nós já conhecemos, espaço sobre tempo. Se o espaço para realizar uma oscilação é de um comprimento de onda e o tempo para realizar essa oscilação é de um período, então nós temos que a velocidade é a relação entre comprimento de onda por período, lambda sobre t. Vimos também que a definição de frequência é o inverso do período. Então eu posso trocar o inverso do período por frequência. Daí então nós temos que a velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. V igual lambda f. Esta é a expressão que vem aparecendo aí para você utilizar lá nos vestibulares. Então vamos aproveitar que já conhecemos agora a equação fundamental da onda e vamos relembrar alguns fenômenos ondulatórios. Vamos definir aí o primeiro fenômeno que nós chamamos de ressonância. Bom, então a ressonância é um fenômeno pelo qual nós temos um sistema recebendo aí energia periodicamente numa de suas frequências naturais de vibração. Então percebam aí na ilustração, nós temos um cantor emitindo uma nota musical e a frequência dessa nota é mais ou menos,
semelhante às frequências naturais. Portanto, essa frequência vai coincidir com pelo menos uma das frequências naturais de vibração do cristal, levando então a vibração também do cristal. Se essa vibração for muito intensa, pode inclusive levar à ruptura do cristal. Um outro fenômeno que você pode observar aí é a difração da luz. Essa difração você pode observar em sua casa, né? Quando sua mãe te chama e você está, por exemplo, em seu quarto estudando, ao ouvir a sua mãe, você não a vê. No mesmo tempo, então, que ela chama, você ouve, mas você não consegue vê-la, né? Isso se deve ao fato de que o som consegue contornar os obstáculos e chegar até você, e a luz emitida por sua mãe, não, né? Esse é o chamado fenômeno de difração, o poder de uma onda em contornar obstáculos. Observe esse visual aí. Então, olha aí, nesse visual nós temos aí um tanque contendo uma certa quantidade de água e, ao produzirmos, né, uma onda reta em uma das extremidades desse tanque, essa onda se propaga e bem no meio nós colocamos aí um obstáculo. Ao passar pelo obstáculo, essa onda vai fazer todo o contorno aí, sofrendo então a difração. O nosso próximo fenômeno é a chamada polarização. Polarizar uma onda quer dizer fazer com que essa onda vibre somente em uma direção. Então nós temos aí uma onda que, por exemplo, está vibrando, né, neste caso da ilustração, em duas direções, uma direção vertical e uma direção horizontal. E ao passar pelo polarizador vertical, percebam que, olha, logo após o polarizador, ela está vibrando somente na direção vertical. Ou seja, as ondas, aquela vibração na direção horizontal foi destruída pela polarização, pelo polarizador. Bom, pessoal, uma outra análise importante no estudo da ondulatória é a análise das qualidades fisiológicas do som. Ao contrário do que se pensa, a altura do som não está relacionada ao volume. Então, quando você fala, este som está muito alto, não quer dizer que você foi lá e ampliou o volume desse som. A altura, sim, está relacionada à frequência do som emitido. Por exemplo, quando você tem um som alto, é porque esse som tem alta frequência, esse som é chamado de som agudo, né? Quando você tem um som baixo, esse som é de baixa frequência, portanto esse som é chamado de som grave. Então veja bem, a altura está relacionada com a frequência, grave e agudo. Observe então na tela essa definição de graves e agudos. Então a altura é aquela qualidade que difere então os sons graves dos sons agudos, ou seja, está vinculada à frequência. Observe a primeira figura, nós temos aí uma onda senoidal, né, e você observa que o comprimento de onda é menor do que na segunda figura, ou seja, ocorrem mais oscilações na primeira do que na segunda. Consequentemente, a frequência em que ocorrem as oscilações na primeira é maior do que na segunda figura. Nós podemos dizer então que se essa onda representasse um som, ela estaria representando a primeira figura um som agudo e a segunda figura um som grave. Bom, e a segunda qualidade fisiológica que nós vamos ver então é a intensidade sonora. Bom, a intensidade sim, esta está relacionada ao volume, né? Um som então de alta intensidade quer dizer aquele som que você foi lá e aumentou o volume ao máximo. De baixa intensidade é aquele que você foi lá então e diminuiu o volume ao mínimo, né? Reduziu o volume. Veja que a intensidade ela está ligada à amplitude da onda. Então, amplitude quer dizer alta intensidade, menor amplitude quer dizer baixa intensidade. Também preparei aí uma figurinha para você comparar essas duas relações de som mais intenso, som menos intenso. Então, olha aí, na primeira figura nós temos, né, a amplitude maior do que na segunda figura. Então, se essas duas figuras representassem, por exemplo, ondas sonoras, né, essa primeira aí estaria representando um som mais intenso, um som mais forte, né, e esta segunda figura estaria representando, então, um som mais fraco, menos intenso. Percebam, então, que a amplitude do som mais forte é maior que a amplitude do som mais fraco. E a terceira qualidade está aí, timbre. Ó. O timbre difere dois sons de mesma frequência e de mesma altura. Bom, então nós vimos aí a definição do timbre, né? Se você, por exemplo, tiver uma guitarra e um piano emitindo a mesma nota musical, na mesma frequência, na mesma intensidade, você consegue diferenciar o som emitido pela guitarra e o som emitido pelo piano através do timbre. Um outro efeito importante, ou um outro estudo importante que nós temos para fazer dentro da ondulatória é o efeito Doppler-Fizeau. Observem na tela que eu preparei para vocês aí a relação entre frequências de fonte e frequências aparentes aí no efeito Doppler. Então observem aqui na aproximação, esse exemplo eu escolhi aí para uma onda sonora, pode ser também para uma onda eletromagnética.
Então nós temos que o observador receberá uma frequência, ele vai observar uma frequência aparente que vai ser maior que a frequência real emitida pela fonte. Então essa frequência pode ser calculada pela relação que aparece também na tela. Olha, frequência aparente dividido pela velocidade da onda emitida, no nosso caso aí uma onda sonora, mais ou menos a velocidade do observador, igual à frequência real da onda emitida, né, dividido pela velocidade dessa onda, no nosso caso aí de novo, né, a nossa onda sonora, mais ou menos a velocidade da fonte. Esse mais ou menos que aparece na relação aí é porque nós temos uma orientação para a velocidade positiva. Essa orientação é sempre do observador para a fonte. Então, quando o observador se aproxima da fonte, a sua velocidade é positiva. Quando a fonte se aproxima do observador, a velocidade da fonte é negativa. Bom, então nós vimos aí a relação entre frequência aparente e frequência real na aproximação. Nós podemos observar isso também no afastamento. Observe comigo aí o visual. No afastamento, nós vamos observar então que a frequência observada ou a frequência captada aí pelo nosso observador, é a chamada frequência aparente, ela vai ser menor que a frequência real emitida pela fonte. No nosso caso, de novo, uma fonte sonora, nós temos aí o observador e a relação é a mesma que nós vimos anteriormente, né? A frequência aparente captada pelo nosso observador, ou observada por ele, é a velocidade da nossa onda que está sendo emitida, no nosso caso uma onda sonora, mais ou menos a velocidade do observador, se ele estivesse deslocando, igual à frequência real emitida pela fonte, dividido então pela velocidade dessa onda que foi emitida, mais ou menos a velocidade da fonte se ela estiver também se deslocando. Temos aquela mesma orientação, sempre observador-fonte, e neste caso do afastamento, se o observador está se afastando da fonte, a velocidade dele então é negativa. Portanto, ali embaixo da frequência aparente, o sinalzinho vai ficar negativo. E se a fonte estiver se afastando do observador, agora sim a velocidade da fonte será positiva. Então, ali embaixo da frequência real, nós vamos ter o sinal positivo. Então, pessoal, o que nós tínhamos para ver hoje sobre ondulatória era isso aí, né? A onda, o estudo matemático, as qualidades fisiológicas do som e os fenômenos ondulatórios. Por hoje, então, é só. Até o nosso próximo encontro e bons estudos.